Projeto Eureka, pré-vestibular público com vocês. Olha, expectativa de prova é grande, mas muita tranquilidade. Conversamos com inúmeros estudantes e há sempre aquele medinho, aquele friozinho na barriga. Puxa, vestibular chegando. Olha, confie no seu trabalho, continue estudando, acelere o passo a essa altura da partida. Não esmoreça, não arrefeça seu ânimo. Estude porque vale a pena. O conteúdo de hoje no Projeto Eureka é o da matemática. Então aproveite, trabalhe os conteúdos matemáticos e entenda o quão importante é você estar exercitando na prática os exercícios. Quer dizer, é uma redundância dizer isso, mas é uma grande verdade. Muitas vezes essa redundância é aquela que o estudante não segue. Exercitar com os exercícios. Faça isso e faça muito bem. Vestibulares acontecendo em todo o estado do Paraná, inscrições também, entre no site, procure o sítio específico da sua faculdade e, é claro, faça a inscrição, não perca as datas, grande trabalho e bem-vindos vocês, Calouros 2008. É a Hora da Matemática com o Domingos. Olá, minha gente. Estou aqui de novo para falar sobre matemática, mais uma vez sobre geometria espacial, já que nós falamos sobre esse assunto no nosso último encontro. E hoje o nosso tema é cálculo de áreas. Cálculo de áreas na geometria espacial, mas não é geometria plana? Na verdade, nós vamos calcular áreas parciais ou totais de sólidos geométricos. Mas é óbvio que os recursos que serão usados são recursos da geometria plana. Claro que sim. Uma coisa importante que nós vamos falar aqui na aula, que fique bem claro a todos, é o seguinte. Sempre que usar a palavra área, sempre é área de uma superfície. Por abuso de linguagem, quando a gente fala área, a gente fala só área. Não, toda área é área de uma superfície, ok? Segundo, para você representar uma área, você pode representar tanto pela letra A de área, quanto pela letra S de superfície. São as duas mais usadas. Tudo bem? Agora me ajuda a relembrar as áreas das principais figuras planas, vamos lá? Área de um triângulo. Para você calcular a área de um triângulo, o que você usa? Base do triângulo multiplicado pela altura do triângulo e dividido por 2. Próxima figurinha. Paralelogramo. A área de um paralelogramo é multiplicar a base, a medida da base, pela medida da altura. Certo? Agora só voltando, por que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2? É a metade da área de um paralelogramo, ou de um retângulo, ou de um quadrado. Veja, se você pegar um quadrilátero convexo e você traçar uma diagonal, você divide em dois triângulos. Então esses dois triângulos formam esse quadrilátero. Por isso a área do triângulo é base vezes altura sobre 2 e a área do paralelogramo é base vezes altura. Ok? Cuidado no caso do paralelogramo, porque como o paralelogramo tem os lados opostos paralelos iguais, se você tem uma medida de um dos lados como a base, o outro lado não é a altura. Lembre que a altura tem que formar 90 graus com a base. Certo? Próxima figurinha. Retângulo. A área de um retângulo, gente, é a mesma do paralelogramo. É a medida da base multiplicada pela medida da altura. Só que no retângulo, como os lados formam 90 graus, eles são perpendiculares, então multiplicando os lados você já tem a área, certo? Próxima figura, área de um quadrado. A área de um quadrado é base vezes altura. Mas como o quadrado tem os 4 lados iguais, você vai multiplicar L vezes L, que é a base vezes a altura. L vezes L dá o quê? L ao quadrado. Agora nós temos o losango. Lembrando que é um losango. O losango é um quadrilátero, certo? Que tem os lados opostos paralelos e iguais. Todos os lados são iguais no caso do losango e as diagonais são perpendiculares. Então, uma maneira de você encontrar a área de um losango é você multiplicar a medida das duas diagonais e dividir por 2. Então, você multiplica lá diagonal maior pela diagonal menor e divide por 2, certo? Outra maneira, como você pode subdividir o losango em 4 triângulos, quando você traça as diagonais, você pode calcular a área de um triângulo e multiplicar por 4, porque esses 4 triângulos são iguais. Tudo bem? Depois nós temos o trapézio. Para você calcular a área de um trapézio, você faz uma média das bases e multiplica pela altura. Então você faz assim, você pega a base maior, soma com a medida da base menor e divide por 2. Base maior mais base menor dividido por 2. Isso é uma média aritmética das bases. Aí você multiplica pela altura. Tudo bem? Essa é a área de um trapézio. E aí, gente, nós caímos no círculo. Lembrando a você, a diferença de círculo e circunferência. Circunferência é uma palavra que a gente usa quando a gente fala da linha, certo? Que tem em volta. E círculo quando fala-se da figura toda. Tudo bem? Então, quando você está calculando a área de um círculo,
A área de um círculo é dada por π vezes r ao quadrado. Certo? Π vezes r ao quadrado. Lembre que o π vale aproximadamente quanto? Aproximadamente 3,14. Tá? Não confunda a área do círculo, que é πr ao quadrado, com o comprimento da circunferência. Comprimento de circunferência é 2 vezes π vezes r. Certo? Não confundir as duas. Tudo bem? Agora, uma coisa importante, gente. É muito comum nos vestibulares cobrar um pedaço do círculo, uma parte dele. Essa parte a que me refiro é chamada de setor circular. Então é um pedaço do círculo. Veja só, esse setor circular, como ele é uma parte do círculo, você pode calcular a área através de regra de 3. De que forma? Veja aí. A área de um círculo todo é πr ao quadrado. Essa área corresponde a 360 graus, que é uma volta completa, que é o círculo completo. Então, πr ao quadrado corresponde a 360 graus, assim como a área do setor circular é o pedaço do círculo, corresponde a alfa graus. Ok? Agora que nós já revisamos as áreas das figuras planas, nós podemos aplicar isso nas figuras de 3 dimensões ou nos sólidos geométricos. Qual é o segredo? Para você não ter que viver naquele decoreba eterno, tá? Ter que decorar todas as formas, não. Faça o seguinte, você pega a tua figura fechada, a figura em 3 dimensões fechada, e você planifica, você abre essa figura. Então eu quero que você me acompanhe como é que ficam as figuras planificadas. Vamos lá? Primeira figurinha, olha o prisma. Você tem o prisma primeiro fechado, primeiro completo. Agora planifique o prisma. Planificando, abrindo o prisma, você vai ter a seguinte figura. O prisma de base triangular, que é esse que a gente escolheu. Repare que ele planificado, em volta, as faces laterais do prisma são retângulos, já que é um prisma reto. E as duas bases são 2 triângulos. Então, se você quer calcular, por exemplo, a área total desse prisma, você vai calcular a área do quê? Você vai calcular a área dos retângulos que tem em volta, mais os 2 triângulos que são as duas bases. Certo? Se você quiser só a área lateral, aí você vai calcular só a área dos retângulos, porque são as faces laterais. Dessa forma, nós vamos proceder com todas as figuras. Continue. Vamos pegar um prisma bem cobrado em vestibular, paralelepípedo retângulo. Como se fosse uma caixa de sapatos, por exemplo. Veja lá, você tem o paralelepípedo fechado, e aí você tem o paralelepípedo aberto, ou planificado. Então, se você quer calcular a área total dele, o que você vai calcular? Você vai calcular a área de todos os retângulos. Ou, se tiver quadrado no meio também. Agora, quantos retângulos ou quantos quadriláteros formam o paralelepípedo retângulo? Quantos são? 6. Então, se você quer calcular a área total, você vai calcular a área dos 6 retângulos. Ok? Agora vamos ao cubo, ou hexaedro regular. Você vai ter, então, o cubo fechado e agora o cubo planificado, ou aberto. Gente, o cubo é formado por 6 o quê? Por 6 quadrados. Se você quer calcular a área total do cubo, basta calcular a área dos 6 quadrados. Agora, se você quiser calcular a área lateral, quantos quadrados tem um cubo lateralmente? Pense o cubo fechado. Quantos são? 4. Então, a área lateral de um cubo, 4 vezes a área do quadrado. Se for a área total, 6 vezes. O que mais nós temos? Cilindro. Cilindro reto. Claro, cilindro circular reto. Imagine que você vai pegar um cilindro, então, fechado. Agora abra, planifique. Repare que o cilindro aberto ou planificado, ele é formado por um retângulo ou quadrado, que seria a parte lateral, a superfície lateral, e mais as duas bases, que são 2 círculos. Se você quiser calcular a área lateral de um cilindro reto, você vai calcular a área desse retângulo ou quadrado, que é a superfície lateral. Agora, se você quiser calcular a área total, você vai acrescentar as duas bases, que são 2 círculos. Ok? Próxima figura. Pirâmide. Pegamos aí uma pirâmide de base quadrada, gente. Tá? Imagine que é uma pirâmide reta de base quadrada. Ok? Abra essa figura, planifique. Se repare que as faces laterais da pirâmide são triângulos. E a base, nesse caso, é um quadrado. Então, se você quer calcular a área lateral, você calcula a área dos triângulos. Se você quer calcular a área total, você acrescenta a base. E, para fechar, você tem um cone. Planifique um cone. Olha só o cone aberto. Ele é formado por um setor circular, que é a sua superfície lateral, e mais a base, que é um círculo. Ô Domingos, e cadê a esfera? A esfera a gente vai falar daqui a um pouquinho. Não saia daí.
Gente, no primeiro bloco eu mostrei como são as figuras tridimensionais planificadas. Cubo, paralelepípedo, pirâmide. Eu só não mostrei para você a esfera. E a esfera eu não mostrei porque a gente não consegue planificar. Mas isso eu vou te mostrar depois, tá? Vamos guardar isso como uma surpresa para o final da nossa aula. Eu gostaria agora de fazer um exercício com você. Vamos lá? No setor de embalagens de uma fábrica, são produzidas latas de dois tipos, ambos sem tampa e com 20 centímetros de altura. Um desses tipos, que denominaremos lata quadrada, tem a forma de um paralelepípedo reto, cuja base é um quadrado de 10 centímetros de lado. O outro, que denominaremos lata redonda, tem a forma de um cilindro circular reto, cuja base tem 5 centímetros de raio. Considere que as latas sejam feitas com o mesmo tipo de folha metálica, tanto nas laterais quanto nas bases, e analise as afirmativas a seguir. Alternativa 1. O rótulo de papel colado na lata redonda, envolvendo sua lateral totalmente e sem sobras, tem área suficiente para envolver também a lateral da lata quadrada totalmente e sem sobras. Gente, primeira coisa a ser feita. Vamos pegar a lata quadrada, fechada, não esqueça que ela não tem tampa. Repare que a lata, quando fechada, estou falando da lata quadrada que é o paralelepípedo, ela tem na sua base um quadrado de lado 10 e a altura 20. E olha como é que ela ficou aberta. Aberta ela ficou com em volta os 4 retângulos e mais a base que é um quadrado. Então, que figura é essa? 4 retângulos onde a base de cada um é 10 e a altura é 20 e um quadrado de lado 10. Vamos calcular quanto é que dá a área disso? Mas veja, por enquanto eu só quero a área lateral. Eu só estou falando do rótulo colado em volta. Vamos lá? Lateralmente, nós temos 4 retângulos. Então você vai ter 4 vezes a área de um retângulo. A área de cada retângulo. Base vale 10, altura vale 20. 10 vezes 20. Só que você está multiplicando por 4. 10 vezes 20, 200. 200 vezes 4, 800. Claro que se estamos em centímetros, a área, centímetros quadrados. Então, em volta, se você colar um rótulo, esse rótulo vai ter 800 centímetros quadrados para a lata quadrada. Vamos à lata redonda? Olha a figurinha. A lata redonda, enquanto fechada, claro que eu digo fechada montada, porque ela não tem tampa, ela tem 20 de altura e a base tem raio 5, certo? Raio 5. Então vamos calcular quanto é a área lateral dessa lata. Então, figura aberta, veja só. Repare que esse retângulo que forma a parte lateral, a superfície lateral da lata, a parte de baixo dele tem um comprimento. Esse comprimento, gente, é 2πr. Se você não lembra, eu já faço questão de relembrar para você. E a altura, 20. Então, faz a continha. A área de um retângulo é a base, que é 2 vezes π vezes o raio, que é 5. 2 vezes π vezes 5, vezes a altura, que é 20. Se você trocar o π por 3,14, então você vai ter 2 vezes 3,14 vezes 5 vezes 20. Resultado? 628 centímetros quadrados. Bom, agora faça uma comparação. Se a lata quadrada tinha 800 centímetros quadrados e a lata redonda tem 628, então você não consegue, com o rótulo da redonda, envolver a quadrada. Sim, porque é menor. 628 é menor do que 800. Portanto, essa alternativa ou essa afirmativa é falsa. Certo? Professor, eu só não lembro essa história do 2πr. Como é que você fez essa área lateral do cilindro aí? Quer relembrar? Vou pegar uma folha aqui para te mostrar. Imagine que você tem uma folha em branco, ok? Agora você vai enrolar essa folha. Se você enrolar direitinho, ela vai tomar o formato de um o quê? Formato de um cilindro, certo? Aqui você tem o comprimento de uma circunferência. Como é o comprimento da circunferência? 2πr. Se você abrir essa folha, você vai ter a superfície lateral do retângulo aberta. E essa medida continua sendo o quê? Continua sendo 2πr. Não é verdade? Então, retângulo fechado, vai lá de novo, você tem o comprimento da circunferência porque você formou um cilindro. Se você abrir, você vai ter a folha, que é a superfície lateral, continua sendo 2πr. Ok? Vamos ao segundo item? Afirmativa 2. A quantidade de folha metálica usada para produzir a lata redonda é 70% da quantidade necessária para produzir a lata quadrada.
Mais uma vez, nós vamos planificar a lata quadrada e a lata redonda. Então me ajuda. A lata quadrada é formada por 4 retângulos, cuja área dá 800 centímetros quadrados, e mais a base que é um quadrado de lado 10. Como é a área de um quadrado de lado 10? 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 100 com 800, 900 centímetros quadrados. Essa é a quantidade de folha metálica que você tem para fabricar a lata quadrada. Lata redonda. Você já sabe que a superfície lateral da lata redonda tem 628 centímetros quadrados de área. Agora só falta calcular a base, que é um círculo. Como é que calcula? Área de um círculo. Π vezes R ao quadrado. Se você fizer a continha, π 3,14 vezes 5 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, você vai ter 3,14 vezes 25. Ok? Se você pegar esse resultado e somar com os 628, você vai achar 706,5 centímetros quadrados. Para saber quanto esse 706,5 corresponde do 900, você faz uma regra de 3. Acompanha aí. 900 centímetros quadrados corresponde a 100%, 706,5 centímetros quadrados corresponde a x. Se você multiplicar cruzado, é uma regra de 3 simples e direta, você vai encontrar 78,5%. O que faz com que a alternativa seja falsa, porque ele havia dito 70%, certo? Gente, para encerrar, a esfera não pode ser planificada. Tanto que quando você está estudando geografia, veja que para você pegar a superfície da Terra e planificar, embora a Terra seja um geóide, você tem o mesmo problema. Então, para você calcular a área da superfície esférica, você vai usar a seguinte fórmula, veja aí. A área da superfície esférica é igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado. Ok? Com isso, meus amigos, nós encerramos mais essa aula, onde eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e espero encontrá-los na nossa próxima edição. Grande abraço.